E aí, galera, vamos continuar então as correções das questões do Enem, né, da prova amarela, Enem 2024, questão 111 da prova amarela que diz assim: nessas condições, a massa de metano necessária para substituir, então eu quero substituir aqui 10 mol de etanol, e lembra que ele quer a massa de metano, é isso que a gente vai ter que calcular nessa questão. Na produção de energia, é mais próxima de. Beleza, então vamos ler o texto, ver as informações do texto. O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois, além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Ok, contextualizou aqui pra gente sobre a utilização do biogás, né, e substituição dele em relação aos combustíveis, né, ao gás normal. Considere que o biogás, produzido em um empreendimento de suinocultura, contém 70% em volume de metano. Então, isso aqui eu já vou ter que marcar porque é uma informação importante que a gente vai precisar para calcular mais à frente. Lembra que ele quer saber a massa do metano. Então, se ele deu uma porcentagem de volume de metano no empreendimento de suinocultura, isso aí pode ser utilizado, né? Esse dado pode ser importante mais à frente. Então, vou separar isso aqui. Ah, outra coisa, né? E também fala que a massa molar do metano e o volume molar são esses aí, 16 gramas por mol e 22 litros por mol. Provavelmente a gente vai precisar trabalhar esses dados para transformar para massa. Porque lembra, eu vou repetir isso, a questão pediu a massa de metano, tá? Isso aqui tem que ficar nítido, que a gente vai calcular a massa de metano. Beleza. Ele será utilizado para a geração de energia em substituição ao etanol. E olha só, é exatamente o que a questão falou, né? Substituição ao etanol. E a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás, olha só, 1 metro cúbico de biogás, e lembra que 1 metro cúbico de biogás tem o quê? Que ele falou lá em cima, 70% dele é metano, tá? Então, 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro e deu a densidade do etanol. Então, beleza, eu quero substituir, né, 10 mols de etanol, que foi o que a pergunta disse, pela massa de metano. Para isso, eu preciso saber qual é a massa que eu tenho em 10 mols de etanol. Então, eu vou calcular primeiro a massa do etanol. Tá? Esse é o primeiro passo. Vou colocar bem aqui. Ó. Eu vou calcular a massa do etanol. Beleza? E é o seguinte, ele deu a massa molar aqui do etanol para gente. São 46 gramas por mol. Então, nós temos aqui 46 gramas para cada 1 mol. Ok? Lá a questão pediu para substituir 10 mols de etanol, então vou colocar aqui 10 mols. Vou fazer uma regrinha de 3 e eu vou descobrir o valor de x. A gente sabe, né, que 46 para 1 é só o valor de x está para 10, então é só multiplicar 46 por 10. O valor de x então fica igual a 460 gramas. Isso aqui é a massa do metanol, ok? Massa do metanol. Vou deixar assim que fica melhor, tá? Beleza. Só que é o seguinte, ele falou que 1 metro cúbico de biogás, bem aqui, né? 1 metro cúbico de biogás, vai substituir 0,59 litros de etanol anidro. Eu preciso saber qual é a massa que eu tenho, então, de etanol anidro nesse volume. Já que esse volume aqui de etanol anidro tem uma densidade, certo? E lembra, pela relação da densidade, que é a massa pelo volume, eu consigo descobrir o valor de massa se eu tiver os valores dos dados de densidade e de volume, que é justamente o que ele deu aí na questão, né? Então vamos substituir a densidade do gás, do etanol, é 0,78. Eu vou colocar a unidade aqui porque essa unidade ela vai ser importante para a gente resolver a questão, tá bom? Então são 78 gramas por ml, igual a massa que eu quero descobrir de etanol, dividido pelo volume do etanol que ele falou bem aqui, olha, que é 0,59 litros, transformando para ml, porque a unidade aqui, né, gente, está em ml da densidade, vai dar 590 ml, ok? Aí é o seguinte, olha só, eu tenho ml aqui e ml aqui, eu já posso simplificar. Então a minha unidade da massa aqui, eu já sei que ela vai ser em grama. Vou pegar aqui 0,78 gramas, né? Eu já sei que o resultado de massa vai ser em grama. E trazer aquele 590 que está dividindo para frente aqui multiplicando. Tá? Então vou multiplicar aqui por 590. Isso aqui é o nosso valor de massa. Fazendo essa multiplicação, tá? 0,108 vezes 590, essa massa de etanol, que vai substituir 1 metro cúbico de biogás, tá? É igual a, por incrível que pareça, 460 gramas. Aí aqui foi sacanagem na hora da prova, hein?
Por que foi sacanagem, professor? Porque é o seguinte, em 10 mols de etanol, eu também vou ter aqui, olha, 460 gramas. E lembra que a questão pediu? Ele quer substituir 10 mols de etanol. E a massa do etanol que eu tenho em 10 mols é de 460 gramas. E, detalhe, 460 gramas substitui também, o que ele falou aqui, olha, 1 metro cúbico de biogás. Ou seja, foi um cálculo que a gente fez aqui, que com certeza o cara que elaborou essa questão começou a rir da cara da gente na hora que começou a fazer a prova, né? Ou seja, essa massa que eu tenho de etanol, que é exatamente 10 mols aqui de etanol, tá? Ele substitui 1 metro cúbico de biogás. E eu quero saber, a questão pediu, né? A massa do metano que eu tenho aqui para 1 metro cúbico de biogás. Aí tem que lembrar o seguinte, que ele falou que 70% do volume lá que é produzido na suinocultura, 70% disso aqui é biogás. Aí a gente vai fazer uma regrinha de 3 agora aqui básica. Ó. 1 metro cúbico, tu sabe que é a mesma coisa que 1000 litros, tá? Precisa fazer essa transformação de unidade, tá? Então dá uma estudada um pouquinho se tem uma certa dúvida sobre essas transformações de unidade. Isso aqui é importante para a prova do Enem, ok? Então, 1000 litros é 100% do gás, certo? Só que eu quero só 70%, que é o volume de metano. 70% vai ser quanto? Vou chamar agora de Y aqui, tá? E fazer uma regrinha de 3, ó. Então, Y é igual a 1000 vezes 70, né? 1000 vezes 70, dividido para 100, tá? Aí tem zero em cima, zero embaixo, vai simplificando. Então fica 10 vezes 70. 10 vezes 70, a gente sabe, fica 700 litros. Então, em 1 metro cúbico, tá? Em 1 metro cúbico de biogás, 700 litros são de quê? De metano. Então, isso aqui, gente, é de metano, CH4, tá? Até agora eu achei o volume, só que a questão não quer o volume, quer a massa de metano. Para isso, eu vou usar agora os dados de massa molar, tá? Massa e volume, lembra aqui? Tá? Então é o seguinte, olha. O que esse dado de massa molar e volume mostra pra gente? Tá? Isso mostra o seguinte. Deixa eu colocar isso aqui pra gente para ficar mais organizado aqui embaixo. 1 mol de metano, vou colocar assim, 1 mol de metano tem uma massa. E ele deu esses dados bem aqui pra gente, que é 16 gramas por mol, certo? Ou seja, para cada mol eu tenho 16 gramas. E para cada mol eu vou ter também um volume, olha aqui. O volume é de 22 litros, tá? O volume aqui é de 22 litros. Então ele meio que já deu os dados aqui pra gente. Aí é o seguinte, eu quero saber, lembra que a questão pediu, a massa de metano. Qual é a massa de metano que eu tenho em 700 litros, tá? Só colocar esse valor agora e dizer, né? Porque a gente já tem x, y, agora vai ser z, certo? Para 700 litros. Para 700 litros, qual vai ser a massa? Aí eu vou fazer uma regrinha de 3 agora aqui para calcular isso, tá? Nessa regra de 3, z é igual a 16 vezes 700 dividido aqui para 22, tá? E o resultado dessa continha aqui, 16 vezes 700 dividido para 22, vai dar igual a 510 aproximadamente gramas. Essa é a massa que nós temos aqui de metano. O gabarito correto aqui para gente, letra C. Mais algumas informações sobre essa questão. A gente considera, tá? Deixa eu só diminuir aqui para vocês verem melhor toda a questão. Vamos considerar essa questão como uma questão de média para difícil, viu, gente? Por que ela é considerada de média para difícil? Porque nós temos a interpretação da questão, que já é um pouco mais elaborada. Nós temos a questão das unidades. Nós temos a questão de cálculo para poder transformar primeiro etanol, tá? de mol para volume, desculpa, para massa, para depois comparar essa massa para ver quanto é que ela dá no biogás. Lembra que nós comparamos aqui, olha, para ver quanto é ela no biogás, porque é no biogás que nós vamos ter a massa do metano. Só que o valor do biogás aí que ele colocou na questão tá em metro cúbico. Metro cúbico é o quê? É volume. Então vou ter que transformar volume para grama. Só que para isso eu tenho que saber qual é a porcentagem que eu tenho de metano dentro desse tanque de 1 metro cúbico. Então outro cálculo aí que a gente fez também. Então tu percebe que aí demanda bastante tempo. Para uma prova do Enem, por exemplo, como a que foi de 2024,
não daria tempo, né, para resolver uma questão dessa. Então, esse seria um caso, tá, gente? De uma questão que tu tem que, no caso de estratégia para o Enem, deixar ela para resolver no final da prova, tá? Se der tempo, você resolve ela, porque ela é considerada uma questão difícil, tá? Espero que vocês tenham entendido a correção. Bons estudos, pessoal, e até a próxima questão. Tchau.